Olá, meu nome é Luiz Arthur, sou acadêmico de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas e, juntamente com meu grupo Luiz Ventura, Luísa Mendes, Luísa Moreira, Maria Luísa, Mariana Santos e Marina Andrade, nós vamos falar um pouco sobre a pancreatite aguda. A pancreatite aguda é uma doença caracterizada pela inflamação do pâncreas, desencadeada pela ativação atípica de enzimas pancreáticas que resultam em uma cascata de eventos imunológicos. Sua gravidade varia e, nos casos graves, pode causar hemorragia e necrose do órgão. Ela é uma doença relativamente comum, com uma taxa anual de 10 a 20 casos por 100 mil habitantes em países ocidentais. Desses casos, 80% estão associados a doenças do trato biliar e alcoolismo. Além das duas principais causas de pancreatite, litíase biliar e consumo de álcool, podemos citar também hipertrigliceridemia, hipercalcemia, uso de fármacos, entre outros, porém essas causas são mais raras. A litíase biliar desencadeia o mecanismo patológico da pancreatite, já que obstrui a ampola de Vater com o cálculo. Dessa forma, há um refluxo biliar para o ducto pancreático que aumenta a pressão dos canalículos intrapancreáticos, ocasionando lesão nas células acinares. Já o álcool pode causar a pancreatite, pois lesa diretamente as células pancreáticas juntamente com seus metabólitos, além de que produz cilindros proteináceos que obstruem e aumentam a pressão dos ductos do órgão. Ainda não se conhece o mecanismo patogênico exato da pancreatite aguda, mas sabe-se que é multifatorial e que os principais eventos incluem a ativação intracelular de zimogênios, liberação de citocinas inflamatórias e comprometimento vascular. O mecanismo primário crucial para a ocorrência da pancreatite aguda é a conversão patológica do tripsinogênio em tripsina, já que leva à indução de autodigestão, morte celular e inflamação no tecido pancreático. Isso resulta na liberação de enzimas pancreáticas ativas na corrente sanguínea e estimulação da produção de citocinas inflamatórias por neutrófilos, macrófagos e linfócitos. Nesse contexto, há comprometimento da microcirculação que ocasiona isquemia e edema glandular, estimulando ainda mais a reação inflamatória. A liberação de citocinas e do fator de necrose tumoral alfa dos macrófagos desencadeia uma cascata inflamatória que leva à síndrome de resposta inflamatória sistêmica, ou SIRS. A SIRS pode evoluir para síndrome de dificuldade respiratória aguda e síndrome de disfunção multiorgânica. Em relação aos sinais, o sinal de Grey Turner e Hauster é raro, mas pode estar presente. Ele se apresenta como pigmentações esverdeadas ou pretas na região lombar ou umbilical. Além disso, sinais de irritação peritoneal geralmente estão ausentes, os fluidos intestinais estão diminuídos e, caso o paciente apresente tetania hipocalcêmica, o prognóstico geralmente é ruim. Em relação aos sinais, o sinal de Grey Turner e Hauster é raro, mas pode estar presente. Ele se apresenta como pigmentações esverdeadas ou pretas na região lombar ou umbilical, e são provenientes da dissecação do tecido retroperitoneal por hemorragia. Além disso, sinais de irritação peritoneal, como a hipersensibilidade, dor à palpação profunda e rigidez da parede abdominal, geralmente estão ausentes. À ausculta, os ruídos intestinais estão diminuídos e, caso o paciente apresente tetania hipocalcêmica, o prognóstico geralmente é ruim. O diagnóstico da pancreatite aguda consiste na clínica, sendo a dor abdominal a principal manifestação. Aliado a isso, é necessário realizar a dosagem da amilase e lipase, sendo que são considerados de valor diagnóstico valores acima de 5 vezes o limite superior da normalidade. Vale ressaltar que a amilase encontra-se elevada durante as primeiras 24 horas e é considerado o principal marcador de agressão do pâncreas. Por outro lado, a lipase encontra-se elevada dentro das 72 a 96 horas, mantendo-se elevada até o sétimo dia do início da doença. A ultrassonografia pode ser utilizada para confirmar a hipótese diagnóstica de pancreatite aguda, tendo em vista que já na fase inicial da doença, esse exame pode demonstrar alterações no pâncreas, como aumento de volume, áreas de necrose e hemorragia e presença de cistos e abscessos. A tomografia computadorizada é utilizada em casos em que o diagnóstico está duvidoso e é utilizada principalmente no estadiamento da pancreatite, de maneira que ela avalie a extensão do comprometimento do parênquima pancreático. Dentre os métodos para a prevenção da pancreatite, podemos citar evitar o abuso de álcool e cigarro ao longo da vida, cuidar da alimentação preferindo alimentos com menos gordura, praticar exercícios físicos e consultar um médico rotineiramente. Em relação ao tratamento, é indicado para internação o paciente que apresente falência do órgão e a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Como tratamento base, temos a reposição de fluidos e a gestão da dor por meio de opioides. Outros tratamentos possíveis envolvem a nutrição, que em casos leves e moderados é feita por via oral e em casos graves deve ser feita por via enteral, a antibiótico terapia utilizada em pacientes com quadro de pancreatite infecciosa, a endoscopia em pacientes com pancreatite associada a colangite e obstrução biliar, a cirurgia em que pode ser feita a colecistectomia em pacientes com colelitise e necrosectomia em pacientes com focos necróticos,
E, por fim, em caso de pancreatites associadas ao etilismo, o abandono do consumo de álcool é o melhor tratamento. Aqui podemos ver alguns fatores de risco que aumentam a chance do prognóstico ser ruim. Dentre eles vemos idade maior que 60 anos, obesidade com IMC maior que 30 e uso intenso e a longo prazo de álcool. O pior prognóstico inclui ataques recorrentes de pancreatite aguda ou evolução para pancreatite crônica, além de maior incidência de mortalidade. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado.